Leio a palavra de Deus, que está registrada em Salmo 33, versículo 11, a parte A que diz: o conselho do Senhor dura para sempre. Antes de falar alguma coisa, digo que o significado da palavra conselho é o seguinte: parecer ou opinião que se emite, aviso, admoestação. Então, vou emitir a opinião das Sagradas Escrituras, o aviso de Deus. Vemos nesses últimos dias que muitos obreiros de Deus estão cometendo um erro gravíssimo, seguindo uma filosofia demoníaca que diz: eu não obedeço ao homem, não devo nada ao homem, quero fazer a vontade de Deus em minha vida. Bom seria se pelo menos essa última parte da frase fosse verdade ou cumprida. Todavia, não é isso que nós vemos. O que vemos são obreiros entrando por um caminho de rebeldia e não se sujeitando à autoridade constituída, querendo fazer aquilo que lhe aprouver, muitas vezes saindo do lugar onde foi chamado e se transferindo sem a permissão divina, quando não, saindo para abrir outra porta sem o mandato de Deus. Conclusão: Deus os envergonha e o trabalho não prospera porque Deus nunca esteve no negócio. Obreiros, pare de dar ouvido a essa mensagem do capeta. Veja o que diz o conselho de Deus. Também estes, os obreiros, primeiramente sejam experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. A primeira coisa que o obreiro precisa é ser experimentado, ou seja, testado, para exercer uma função na casa de Deus. Não somente para o diaconato, mas bem como as demais funções que se realizam na casa de Deus. Mas o que vemos hoje é uns poucos exemplos como este acontecer. Muitas vezes, escolhe-se obreiros pelos mais variados predicados, menos o da orientação divina. Há lugares que já não há nem mais diáconos, todos são missionários, evangelistas, presbíteros e pastores. Já existe até apóstolos odiernos. Isso tudo é uma tolice que só prejudica a obra de Deus. Como um membro da noite para o dia pode se tornar um evangelista ou um pastor sem ter ao menos exercido a função de diácono ou porteiro que seja? Como se coloca uma pessoa que não foi testada nos padrões bíblicos para conduzir um rebanho? Será um cego guiando um bando de outros cegos. É impraticável. Só quem ganha com isso muitas vezes são os bolsos de quem gosta de mercadejar a palavra de Deus. Um obreiro precisa ser testado para ver se ele é humilde, honesto, moderado, sem vícios, bom pai, bom marido, um homem de Deus realmente. Me lembro de Jesus falando para o anjo da igreja de Éfeso: conheço tuas obras, assim como teu labor, como tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Quantos não agem dessa maneira? Se passam por uma coisa que não são, tornando-se malditos e mentirosos. Lembro-me que conheci um homem assim, que se dizia ser pastor e na verdade não era. Batizava, servia Santa Ceia, realizava casamentos sem ter sido ungido para tal. Até que a mão do Senhor pesou sobre ele e lhe tirou absolutamente tudo que tinha. Quantos não agem dessa maneira? Saem por rebeldia da sua igreja para abrir outra porta e ainda leva parte da membresia consigo. Obreiros que não foram postos a testes, reprovado pelos seus atos antes mesmo de serem testados. Como aqueles aparelhos que já vêm com defeito de fábrica. Tem que voltar para a autorizada enquanto está na garantia, porque se o prazo vencer, é melhor jogar o aparelho fora. Se você conhece algum obreiro assim, diga a ele: volte para a autorizada. Você está com defeito, obreiro ou pastor. Lembra-te do lugar de onde caíste, volte para ser consertado. Volte enquanto Deus está lhe dando prazo. A segunda coisa que o obreiro precisa é saber as Sagradas Letras. O apóstolo disse a Timóteo: desde criança sabe as Sagradas Letras que podem tornar-te sábio. Disse mais ainda: toda a Escritura é inspirada para que, dentre tantas coisas, eduque na justiça. 2 Timóteo 3,16. Às vezes fico pensando que se o apóstolo São Paulo estivesse vivo e fosse escrever uma carta para a Igreja dos Brasileiros, mandaria os seguintes conselhos. Primeiro, sejam pontual para começar o culto e para terminar. E também nas demais coisas da vida, inclusive no pagamento de dívidas. Segundo, leiam. Criem o hábito da leitura em vossas vidas, em especial o hábito de ler a Bíblia.
Sim, porque quanta gente há por aí falando bobagem, menos a palavra de Deus. Palavras que são perdidas ao vento e não palavras que edificam. Não têm conhecimento das doutrinas bíblicas e ficam criando novidades para atrair o povo. Quanta ignorância espiritual! Tolos que não conhecem as sagradas letras, estúpidos por não terem sido educados na justiça. O apóstolo diz ainda a Timóteo, em outro trecho escriturístico sagrado: procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro do que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para se apresentar a Deus aprovado, tem que ser testado primeiro, ter as qualidades de um homem de Deus, e se não as possuir, procurar tê-las. A palavra de Deus nos ensina. Obreiro que não tem do que se envergonhar é o obreiro aprovado e que Deus abençoa onde ele põe a mão. Ao contrário desses que se dizem ser e ficam abrindo portas e que são fechadas, sendo envergonhados diante dos homens e diante de Deus. Por fim, que saiba manejar bem a palavra da verdade. Saiba o que está falando e o que está fazendo, porque se não souber, ainda está em tempo de aprender. E desde já parar com esse erro e com orgulho, e ser humilde o suficiente para admitir. Isso já será o primeiro passo. Disse Jesus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Guarde este aviso e lembre-se do que disse no começo. O conselho do Senhor, ele dura para sempre.